No episódio 3 desse podcast, chamado Somos Todos Fracassados, eu trouxe pessoas que tinham histórias de passos atrás que elas tiveram que dar em suas vidas profissionais. Tem jornalista que teve que escolher entre continuar casado com a sua esposa e a sua carreira em ascensão como comentarista esportivo, e ele acabou escolhendo a esposa e teve que recomeçar a vida do zero em outro país, e hoje é uma referência mundial em jornalismo esportivo. Tem história de militar que abriu mão de uma carreira estável, financeiramente muito boa para ir trabalhar com pesquisa acadêmica, ganhar muito menos, mas trabalhar com o que gostava e acreditava. E hoje é uma pessoa que trabalha com pesquisa na área de redes neurais, além de ser muito bem sucedido como youtuber, falando de computação e tecnologia. Mas teve também história de pessoas que deram passos para trás na carreira que não foram necessariamente planejados. Pessoas que passaram por algum tipo de demissão, tiveram que aceitar receber menos, ou gente que ainda nem tinha conseguido se recolocar de novo. Entre essas pessoas, estava o Léo. E meio que eu tive que, por necessidade, dar esse passo para trás e voltar a trabalhar no que eu trabalhava antes da tecnologia. Hoje eu tô trabalhando com meu pai de novo, como ajudante de pedreiro, e no tempo livre eu tô tentando fazer entregas de bike para complementar a renda. O momento aqui em casa não tá tão legal, minha mãe não tá tão legal de saúde em si, então talvez ela vai ser afastada pela caixa, né, do trabalho, não sei, correndo esse risco, então acontecer tudo num momento muito ruim daqui de casa. Se você não ouviu esse episódio, sugiro que você vá lá e escute antes de continuar aqui para que você possa ter um contexto melhor do que a gente vai falar daqui pra frente. Você vai conseguir entender se você não ouvir, mas eu sugiro que você vá. É o episódio número 3, tá? Se você olhar a descrição desse episódio, é o primeiro link que vai estar lá. Mas o fato é que o Léo conseguiu entrar para a área de tecnologia, ele conseguiu o seu primeiro emprego em 2021. Foi ótimo para ele e para a família, ele conseguiu ganhar um salário que não estava imaginando ganhar. Isso teve um impacto direto na vida dele e das pessoas ao seu redor. Só que recentemente, no início desse ano agora, de 2023, ele perdeu o emprego e com isso vieram várias outras dificuldades impostas pela vida. Quando eu estava editando esse episódio e ouvindo todos os depoimentos, eu fiquei na dúvida e quase não coloquei a história do Léo. Porque eu senti que ele estava passando por um momento de fragilidade, que às vezes expor as pessoas assim na internet pode não ser tão positivo por várias razões. Mas depois de conversar com a minha esposa, alguns amigos e até meu psicólogo, eu decidi que sim, eu colocaria a história. E que faria isso da maneira mais positiva possível, com a certeza de que teria pelo menos uma pessoa que fosse ouvir o podcast e pudesse me ajudar a dar um empurrão no Léo. Acontece que eu tava certo. Olá, jovem. Eu sou o Gabs Ferreira e no episódio de hoje, o passo à frente. Depois do episódio 3 ter ido pro ar, eu conversei bastante com o Léo e 2 amigos pessoais toparam dar uma força pra ele também como pudessem. Um deles é o Lucas Galindo, que trabalha comigo na Alvin e entende bastante de otimizar LinkedIn e como se candidatar a vagas. O outro é o Fernando de Paulo, que é Engineering Manager no Nubank e participou do episódio 2 do podcast, O Fim da Bolha em Tecnologia. E ele deu várias dicas de como se recolocar e conversou com o Léo também. Só que, como eu disse, eu tava certo e teve ainda mais gente me ajudando a dar um empurrão pra frente no Léo. E olha só o que aconteceu. Eu tava passando uns dias em Goiânia, viagem que fiz depois de comprar a passagem por impulso meses atrás, depois que eu e minha esposa ficamos bêbados com uma amiga goiana na nossa casa. E entre comer pamonha, tomar cerveja e conhecer muita gente incrível, eu tava trabalhando no episódio do podcast que ia sair hoje no lugar desse, quando eu recebi uma notificação no WhatsApp. Era o Léo. Ele mandou uma foto dele e o pai trabalhando em cima de um telhado de uma casa. O pai dele é pedreiro e como até então ele não estava conseguindo um emprego em tecnologia, ele tinha voltado a trabalhar com o pai. Junto com a foto, uma mensagem. Opa, Gabs, tudo certo? Cara, eu só queria aparecer aqui pra te agradecer do fundo do meu coração. E aí eu fui perguntar pra ele o que é que tinha acontecido. E bem, como eu disse, tinha mais gente me ajudando a empurrar o Léo. E aí ele me contou quem mais estava ajudando ele, além do Lucas e do Fernando, e o que que aconteceu depois de pouco tempo que a gente conversou lá no episódio 3 do podcast. E também teve o Marco, que ele era um instrutor de um IF. Ele me chamou pelo LinkedIn, né? Falou que veio pelo podcast também, que não tinha uma vaga em si pra me ajudar, mas ele meio que me chamou pra entrar num grupo de um site chamado Data Camp, que é um site famoso, assim, pra quem já tá na área de programação e etc. Tem vários cursos lá e eu acho que pode tirar certificado, só que são pagos, se eu não me engano, certificado. E ele me deu lá um direito de participar por 6 meses do site de graça que ele tinha. Esse benefício, ele deixou eu participar desse
desse benefício dele. Então eu agradeço muito de coração ao Marco. Com certeza vai me ajudar tecnicamente, né? Vai melhorar meus skills e eu vou ter mais certificações para aumentar meu currículo. Teve uma pessoa em especial que me chamou, que foi a Juliana Teixeira. Ela me chamou pelo LinkedIn também. Falou que não tinha vaga no trabalho dela, mas ela poderia encaminhar meu currículo, né? Pra empresa que ela já trabalhou, para uns amigos dela. Foi isso que aconteceu. Dia 15 de maio, basicamente 7 dias depois, uma semana depois do podcast, ela mandou uma mensagem falando que conseguiu encaminhar meu currículo, né? Eu enviei pra ela, tudo certinho, com as alterações que eu fiz com as calls com o Fernando e o Lucas. Eu deixei ele bonitinho ali nos trinks. Aí eu enviei pra ela e no dia 15 ela me mandou essa mensagem falando que ela tinha me indicado meu currículo lá para algumas empresas. E no dia 18, cara, 3 dias depois da indicação dela, uma das empresas entrou em contato comigo, me chamando para uma entrevista de estágio. Cara, foi muito feliz, eu fiquei muito feliz mesmo, de verdade. Depois de 3 meses, longos 3 meses aí, só recebendo não antes da entrevista, sabe? Eu não tinha participado de nenhuma entrevista. Em 3 meses procurando emprego, mandando currículo, eu só tomava não antes da entrevista, sabe? Antes dessa fase. A entrevista foi marcada pra segunda, isso era numa sexta-feira, dia 18, se não me engano, e a entrevista foi pra segunda, então, cara, dia 7 do podcast, depois de 10 dias, basicamente, eu já tava com uma entrevista marcada por conta do podcast. Surreal pra mim, surreal, de verdade. Aí, chegou o dia da entrevista, então no dia 21, rolou a entrevista com a empresa que entrou em contato comigo, e a entrevista foi muito boa, tipo, a galera muito gente boa mesmo, gostaram de mim, a gente trocou várias risadas, assim, eu tinha um fit excelente pra vagas, e a entrevista foi ótima, perfeita, assim, pra mim, uma das melhores que eu já participei, e eu tava bem confiante que eu conseguiria passar, né? Foi isso, ficaram de entrar em contato comigo, e beleza, eu continuei trabalhando com meu pai, né, na obra, a gente tá fazendo um telhadinho, tanto que eu mandei uma foto pro Gabs e eu e meu pai em cima do telhado lá, foi muito legal. Aí eu tava lá trabalhando com meu pai, inclusive no dia que eu recebi a ligação da entrevista, eu tava trabalhando com ele, ainda bem que eu tava com o celular na hora, nós estávamos no momento a gente estava no momento de pausa lá, e eu tava com o celular na mão, aí beleza, passou a entrevista, e na quinta-feira, eu fiz a entrevista segunda da semana, né, e na quinta-feira da mesma semana da entrevista, entraram em contato comigo falando que eu passei pra vaga, e que eu ia começar a trabalhar com eles. E, mano, sei lá, a sensação foi de felicidade, de vontade de chorar, de alívio, sabe? Depois de 3 meses eu já tava desistindo já de tentar algo, porque tava chegando as contas em casa, né? E tava difícil, então foi surreal de verdade. E então eu fiquei muito feliz, né? Por saber que eu passei. Foi nesse dia que eu mandei a fotinha pro Gabs ali, meu pai agradecendo, fazendo joinha lá em cima do telhado. E, cara, surreal o que aconteceu. Não tem como a gente não se emocionar ouvindo esse depoimento do Léo. Quando ele me mandou a foto trabalhando com o pai no momento que ele tinha sido aprovado, eu chorei. E foi de felicidade, porque significa muito pra mim ter conseguido dar esse apoio pra ele com a ajuda de amigos meus e além de pessoas que eu não conheço, mas que, mesmo sem a gente nunca ter trocado uma palavra, eu também considero amigos meus agora. E se a gente for parar pra pensar, o que foi que essas pessoas fizeram de tão excepcional pro Léo? Tipo, uma galera que realmente tá sempre o tempo corrido assim, mas estava tirando, sei lá, 1 hora, 30 minutos do dia deles assim pra me dar atenção, então eu sou eternamente grato a eles, de verdade. Bem, eu acho que a resposta é que elas deram tempo. Elas dedicaram um pouco do tempo delas pra ele. Tempo batendo um papo, revisando o LinkedIn, encaminhando um currículo pra amigos. Numa época onde a gente tá o tempo todo correndo no modo automático, essas pessoas pararam um pouquinho do seu dia pra direcionar seus pensamentos pra uma pessoa que elas não conheciam. E o resultado tá aí. Meu choro ao receber a mensagem do Léo, além de significar a minha felicidade pelo que tá acontecendo com ele, também significa que eu sinto que eu tô fazendo algo bom aqui. No primeiro episódio desse podcast, A Arte de Fazer Tudo Mal Feito, eu falo sobre como sentia que tinha feito tudo mal feito na minha vida até então, mas que o podcast era o primeiro projeto que eu faria do meu jeito e que me comprometeria a fazer algo bom pros meus padrões. E eu sinto que eu tô conseguindo. Quis esse espaço pra fazer algo do jeito que eu sempre quis, que é falar sobre tecnologia, mas focando em quem realmente faz a tecnologia, que são as pessoas. Mostrando as vozes, rostos e personalidades de gente que tá por trás de empresas e termos técnicos. Trazendo histórias reais de gente como eu e você, e como essas pessoas lidam com as suas angústias, superam desafios e encontram maneiras de serem incríveis, às vezes sem perceber. E que nesse meio do caminho eu posso impactar muitas pessoas como o Léo, que a minha maneira de dedicar um pouquinho do meu tempo todo dia para melhorar a vida das pessoas é continuar com esse podcast exatamente desse jeito, trazendo as pessoas que eu gosto e as histórias que eu quero contar.
Agradecer primeiramente ao Léo que compartilhou a história dele com a gente. E eu desejo todo o sucesso do mundo pra você, cara. Eu fico muito feliz de fazer parte da sua vida de alguma forma. Obrigado a todo mundo que ajudou o Léo, direta ou indiretamente. E lembra, sempre que você puder ajudar uma pessoa no seu dia, parar um pouquinho, dar um pouco de atenção, principalmente pra pessoas mais jovens, gente que tá começando, gente que tá sem emprego, faça isso. Quando a gente fala de ter sorte, eu considero que sorte é ter certas pessoas no caminho. Então, se você puder, seja a sorte de alguém. Queria agradecer também todo mundo que fez uma doação pro podcast. Caso você não saiba, esse podcast está sendo feito completamente por mim. Eu gravo, eu edito, escrevo roteiro e tudo que eu uso, as ferramentas e o equipamento, sai do meu bolso e uma outra coisa foi a ajuda de um parceiro. Então se você gostou disso aqui, quer que eu continue fazendo, tem uma chave Pix, uma chave aleatória aqui na descrição desse episódio. Você pode me ajudar com qualquer quantia de 50 centavos até o céu é o limite aí, mas para me ajudar a comprar mais equipamentos, ferramentas e continuar fazendo esse podcast acontecendo. Pode ser uma doação única ou pode ser algo recorrente. Obrigado a todo mundo que já doou, tá? Muito obrigado mesmo. Teve mais gente me ajudando do que eu imaginava. Vocês são foda, galera. Um beijo no coração de vocês. Tchau. Esse podcast foi escrito, gravado, produzido e editado por mim, Gabs Ferreira. Essa música que você está ouvindo é a trilha sonora criada para esse podcast especialmente pelo meu amigo produtor musical Rafa. O link para a rede social dele para você fazer um som da hora desse para o seu vídeo, para sua empresa, para o seu podcast, está aqui na descrição também. Você está nas dicas secretas do Gabs. Esses últimos dias eu passei em Goiânia, uma cidade que eu ainda não conhecia. Eu tenho uma amiga lá que é muito conhecida na cena musical da cidade, mas não na cena sertaneja, que é a cena que acho que a maioria das pessoas acaba conhecendo, né? Caso você não saiba, existe uma cena de rock e de música alternativa muito legal lá em Goiânia. E eu comentei com essa amiga minha que eu tava produzindo um episódio sobre a relação da inteligência artificial com música. E ela me perguntou se eu não tinha interesse em gravar com algumas pessoas que ela conhecia de lá. E aí eu gravei com 2 pessoas, um produtor musical e uma produtora, cantora, compositora, que assim... Eu não tinha ideia da pessoa que eu tava falando ali quando eu gravei com ela. Depois eu fui ouvir mais sobre a música dela e ver ela como artista e assim, ela é simplesmente incrível. Então a minha dica secreta de hoje é a Bruna Mendes. Mendes com Z. Tem um vídeo particular incrível de uma música chamada Temporal, que foi no Colors. Você vai ver lá no YouTube, é um vídeo que tem a thumbnail azul. É lindo demais. Vai ouvir essa artista. E essa foi a dica secreta de hoje.